Opa, e aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca entregar soluções para o dia a dia de logística Shopify, seja comércio tradicional ou dropshipping. No vídeo de hoje a gente vai aprender a substituir aquele seletor de quantidade no estilo drop-down, aquela gavetinha que você clica e ela expande, por um novo de mais e menos. Beleza? Bora lá pro conteúdo. Eu vou aqui fazer um preview da minha loja. Vou selecionar aqui um produto pra gente. E o meu seletor atualmente está assim, ó, tá? Uma gaveta. E eu posso selecionar a quantidade que eu desejo. Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Primeiro eu vou duplicar o meu código-fonte do tema para ter uma cópia de segurança, tá bom? Eu vou em ações, editar código. Ao habilitar aqui o meu editor do código do tema, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar a minha página do meu produto. No Warehouse ela fica em snippets, product-info.liquid. Eu vou voltar aqui para o meu seletor. Com o botão direito do mouse eu clico e vou inspecionar e vou buscar alguma classe que corresponda a essa estrutura do seletor de quantidade. Pronto, aqui eu encontrei. Eu vou copiar essa classe aqui, ó, tá? Dei 2 cliques, copiei. Agora eu volto para minha pasta de Product Info, clico dentro, aperto Ctrl mais F, depois Ctrl V para colar. E a barrinha vai localizar onde é que fica essa minha classe, tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou localizando qual é a estrutura do meu seletor de quantidade, tá bom? Normalmente uma estrutura em Liquid ela começa no if e termina no end if, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma condicional, ou seja, esse template aqui ele vai ser renderizado em uma página diferente da página de contato. É uma alternativa padrão que alguns desenvolvedores de tema utilizam, tá? O que é que importa para a gente é saber o início e o final dessa estrutura. Sempre ele vai começar aqui no if e no end if, tá? Para ter certeza que esse mesmo meu seletor de quantidade, eu vou digitar um valor qualquer e vou salvar. Atualiza a página. E aqui eu tenho exatamente acima da minha estrutura, né? A minha estrutura é daqui até aqui. Tem o numeral que eu escrevi, tá? Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou ocultar esse seletor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar comment, abro chaves, percentual, comment, percentual e fecho chaves. Aqui no finalzinho, vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer fechando a função. Abre chaves, percentual, end, comment. Eu já falei sobre essas funções de comentário aqui no canal. Mas só relembrando, para que elas servem? Tudo que tiver dentro dessa estrutura de comment e comment, eles continuam existindo aqui no editor do código-fonte, né? No caso eu não excluí nada, só que eles não são renderizados, eles param de executar. Então é a mesma coisa de você apagar tudo. E por que é interessante você fazer uso disso? Porque caso você exclua alguma estrutura que você não deseja, fica fácil de você recuperar. É só apagar o comment, o end comment e ela volta a funcionar. Vamos salvar aqui para ver como ficou. Nosso objetivo aqui é ocultar essa estrutura, tá? Porque a gente vai criar um seletor novo. Aqui eu atualizo a página. E pronto, a gente conseguiu, né? Nosso seletor ele foi oculto. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Acima desse comment, vamos inserir a estrutura do novo seletor. Esse arquivo vai estar aqui na descrição, você pode baixar, tá? A próxima etapa que a gente vai fazer é instalar o nosso Liquid, essa estrutura aqui. Eu vou copiar dessa parte do início do seletor de quantidade até aqui, ó, final do novo seletor de quantidade. Seleciono, copio e aqui acima do comment eu colo. Aqui eu posso salvar e aqui eu atualizo.
Pronto, aí eu já tenho um preview da minha nova estrutura, tá? Menos e mais, o nosso campo para inserir a quantidade. O que é que a gente vai fazer agora? Agora vamos criar o JavaScript dessa funçãozinha, desse seletor. Na próxima etapa a gente vem em Assets, Custom.js, caso o seu tema não possua Custom.js, você vem em adicionar um novo asset, cria um arquivo em branco, muda a extensão dele para JS e digita Custom, tá? Ele já identificou que eu possuo um e ele pergunta se eu quero substituir o existente. Nesse caso, como eu já tenho, eu vou mantê-lo. Clico em Custom.js, no caso a pasta que eu já possuo, o que eu acabei de criar, e aqui no finalzinho eu vou colar a próxima etapa do script. Tem todo o passo a passo aqui, então é bem simplesinho. Caso você se perca em algum momento no vídeo, é só seguir as etapas aqui do bloco de notas, tá? Eu vou copiar aqui do começo, início do JavaScript seletor de quantidade, até aqui o final. Copiei e colei aqui abaixo. Agora é só salvar. E por último, a gente vem na nossa pasta de estilo. No Warehouse é theme.css, mas tem algumas que é estilo.css, thememin.css, tá? Mas tudo é a mesma coisa, é a pasta de estilo onde você vai colocar as personalizações. Clico em theme.css, vou até o final da pasta e aqui abaixo eu vou inserir a última etapa do script, tá? Copio aqui de input até o final. Colo e salvo. Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso seletor agora. Pronto, já temos nosso seletor de quantidade. Mais e menos. Vamos adicionar aqui 8 unidades. 8 unidades. Paulo, eu desejo trocar esse laranja, tá? Eu quero colocar a minha própria paleta de cores, como é que eu faço? Na dúvida, se você não tem muita noção sobre CSS, tá? E não consegue identificar só batendo o olho, eu aconselho que você coloque o cursor em cima do elemento, vai de novo no botão direito do mouse, inspecionar e tenta pegar a referência da cor que você quer alterar, porque aí fica mais fácil de você localizar ela no CSS. Ela vai aparecer nesse bloquinho aqui ao lado, ó. Tá bom? Você desce um pouquinho, aí aqui você tem ela, ó. Certo? FF7419. Aí eu tenho aqui, ó, FF7419. Vamos supor que eu quero colocar tudo preto. E caso você deseje do campo dentro dos seletores, você vai utilizar esse aqui, ó, QTY. Vamos atualizar para ver como é que ficou. Pronto, agora eu tenho mais e menos preto. Quero mudar esse background aqui para outra cor. Aqui em QTY eu altero. Vamos supor, eu quero usar um tomzinho de cinza. E agora eu mudei o meu tom de cinza, tá? Se quiser colocar dos seletores também, o background, você sobe aqui acima, ó, mesma coisa. Você vai procurar aqui background e substituir. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigadão por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Valeu e até a próxima.